Patrícia Carvalho, André Ventura tem sido muito criticado por algumas visitas, enfim, mais mediáticas às zonas afetadas. O caso do Presidente da Câmara de Leiria, creio que foi o caso mais vocal, por só querer aparecer e por estar a fazer um aproveitamento político em campanha eleitoral. O que é que tem a dizer sobre estas críticas que foram ouvidas na comunicação social? Relativamente ao Presidente da Câmara de Leiria, passam-me agora na cabeça vários adjetivos para classificar esse senhor. Mas vou-me ficar apenas por inútil. Porque este senhor Presidente da Câmara, que criticou André Ventura por ter levado uma carrinhazinha de mantimentos para as pessoas, foi o mesmo Presidente que, além de criticar André Ventura por isso, por estar a ajudar, disse de seguida que já não eram precisos mais bens, que estava tudo, as necessidades estavam perfeitamente resolvidas. Logo a seguir, veio pedir novamente ajuda e dizer que afinal eram precisos mais bens e veio apelar à doação. Portanto, isto foi de uma hipocrisia extrema. Depois ainda disse, criticando e dirigindo-se a André Ventura, que qualquer coisa como Leiria não era um jardim zoológico para se ir lá visitar. É engraçado porque depois foi lá José Luís Carneiro. E já não ouvimos o Presidente da Câmara de Leiria falar em populismo, em aproveitamento político, em jardim zoológico. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara de Leiria devia estar mais preocupado em conhecer a realidade das pessoas que moram no seu distrito. Porque se ele estivesse a fazer o seu trabalho, em vez de estar preocupado se André Ventura vai lá ou não vai, ele saberia que os bens que já tinham sido doados não eram suficientes e não tinha feito a triste figura que fez de dizer que não eram precisos mais e logo a seguir, afinal, são precisos mais. O Chega mantém que o Estado falhou nesta questão, acima de tudo, nos tempos de resposta às consequências do mau tempo. Sim. Passados estes dias todos. O Chega mantém essa posição, que tem sido também a posição do Presidente do Chega, André Ventura, mas há aqui uma questão que era preciso nós também tentarmos perceber. O que é que falhou aqui? Foi o Governo teve informação antecipada da gravidade da tempestade que ia passar em Portugal, sim ou não? Se sim, porque é que, por exemplo, a mensagem que nós recebemos, nós os cidadãos, da Proteção Civil, na terça-feira, portanto, isto foi de terça para quarta-feira, dizia qualquer coisa como aproximam-se ventos de 140 km/h, tenha precaução, siga as recomendações das autoridades. Foi só isto. Isto não diz rigorosamente nada às pessoas, a quem recebe estas mensagens. Portanto, é preciso perceber se o Governo sabia da gravidade que esta tempestade ia ter e se sabia, porque é que não acionou, não colocou de prevenção. Além disso, a comunicação social esteve 2 dias a ouvir especialistas a alertar precisamente para as consequências que podiam advir de uma tempestade com as características do Christine. Então aqui falhou claramente o Governo, porque no dia em que isto acontece, no dia a seguir que isto acontece, foram pedidos 4 militares do Exército. 4. Para o caos que estava instalado em várias zonas do país. 34 mil pessoas. 4 militares do Exército. A questão não é os militares, estavam 34 mil efetivos em prontidão. O sistema de proteção civil esteve em prontidão máxima. Nós tivemos comunicação por via de SMS, como o António disse, Ricardo, comunicação social deu amplo destaque a esta situação. O IPMA previa ventos de 140 km/h. O que se verificou em Portugal foram ventos de 200 km/h. Ninguém, por mais preparados que nós estejamos, por mais planos de contingência que hajam, a resposta no terreno é uma resposta extremamente difícil. Rapidamente, o Ricardo acabou de dizer que estavam milhares em prontidão. 34 mil em prontidão, que ainda hoje estão em prontidão, porque ainda hoje ouvimos um comandante dos bombeiros da região de Lisboa dizer que há equipas nos quartéis de voluntários que estão preparados para ir para as zonas de Leiria, de Santarém, ajudar e ainda aguardam luz verde, quando há pessoas que nós vemos todos os dias, durante toda a tarde, toda a manhã, na comunicação social, a reclamar ajuda, a pedir ajuda, porque ainda não foi lá ninguém. Bruno Dias, como é que o Governo vai garantir que os apoios vão chegar às famílias e às empresas em tempo útil, sem os atrasos que têm sido habituais nestas circunstâncias? Vai ser a estrutura de missão a fiscalizar? Reparem, eu estive no terreno e vi isso. Há pessoas que estão desesperadas, como é óbvio, 4, 5 dias, sem eletricidade, sem comunicações, e é isso que impede as pessoas de terem acesso a dinheiro e poderem fazer compras. Agora, mas vamos ver, isto são áreas
críticas. Nós tínhamos 1 milhão de pessoas. Nós, neste momento, temos 160 mil pessoas em zonas muito críticas, em que não é possível, no imediato, restabelecer torres de alta tensão ou média tensão e fazer chegar energia às pessoas. Porque depois da energia é o que dá acesso às telecomunicações, é o que dá acesso à água pelo sistema de bombagem. Ou seja, eu acho que o Governo está, e bem articulado com os autarcas, com as comunidades intermunicipais. Eu acho que isto é uma situação que transvasa as cores políticas. Acho que não é o momento. Mais tarde teremos que avaliar aquilo que efetivamente correu bem e aquilo que correu Nós estamos a avaliar aquilo que vai sendo bem. feito à medida, Ou seja, que há vamos situações, conhecendo quer os estragos, quer as necessidades das eu estive no pessoas. terreno. Há situações que têm obrigatoriamente que mudar. Nós temos que ter geradores de forma obrigatória em lares. Temos que ter geradores obrigatórios em algumas instalações da PSP e da GNR. Ou seja, isto são situações... Sendo que os geradores não estão a ser usados da melhor forma e estão a causar muitas pessoas Temos que instruir as feridas e algumas pessoas, com temos que gravidade. instruir as pessoas a saber utilizar os geradores. geradores. Ou seja, correu tudo bem. Não correu tudo bem. Há coisas para fazer. Há efetivamente coisas para fazer. Agora, nós não podemos ignorar que houve uma atuação rápida e imediata do Governo. Eu só queria dizer aqui, no dia a seguir a esta tempestade, a esta intempérie, no próprio dia estavam 3 secretários de Estado no terreno. Havia falhas de comunicação. Nem os próprios presidentes de Câmara tinham noção do impacto que tinha havido nos seus territórios. No dia seguinte, o Primeiro-Ministro estava a reunir e estava a terminar o estado de calamidade. 5 dias depois, ontem, o Primeiro-Ministro prorrogou esse estado de calamidade e abriu um conjunto de apoios efetivos às populações, às pessoas, às empresas. Articulou isto com os autarcas, com as comunidades intermunicipais, com a CCDR. Muito bem. O PCP propõe, em termos de medidas concretas, para uma segunda fase de apoios que vai ter de existir, evidentemente. Eu queria só corrigir uma questão. Normalmente acaba por ser dito aquela coisa mais generalista de que ninguém falou sobre isto, ninguém chamou a atenção para isto. Nós temos vindo a chamar a atenção, não apenas depois da tragédia de Petrógão, mas mesmo antes já vínhamos levantando o problema da degradação dos serviços e das redes básicas de infraestruturas críticas para o funcionamento da vida e das regiões e dos territórios no interior do país, nomeadamente, mas aqui não é só o interior. Nós temos vindo a alertar ao longo dos anos, e aí sim, do ponto de vista das decisões políticas, esse alerta tem sido ignorado, quando nós dizemos que tem de haver uma rede básica de infraestruturas cujo objetivo não seja o lucro dos acionistas, mas sim a garantia de resposta às populações. Eu ouvi há bocadinho o Ricardo Carvalho falar dos geradores. Em cada lar um gerador, em cada edifício público um gerador, em cada unidade de saúde um gerador. Nós agora substituímos uma rede elétrica por 1 milhão de geradores por não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um plano de contingência. Tem que haver um plano de contingência. Antes de mais, plano de para além contingência. quer dizer, isto é o última rácio, como se costuma dizer. Temos que ter, acima de tudo, uma rede de equipamentos e uma rede de abastecimento com capacidade de defesa, de resistência e de redundância. Com certeza, não é com 200 km/h, não é com 200 km/h. Nesta situação, aquilo que nós temos é uma rede de infraestruturas que está com menos capacidade do que aquela que tínhamos há 30 anos. Porque a otimização que tem sido feita nas redes, nas telecomunicações, na energia, até do ponto de vista das redes de água que têm sido privatizadas, tem sido no sentido de diminuir custos operacionais, poupar ao máximo os recursos para que ao fim do ano isto traga resultados, e é assim, eu já nem vou falar das críticas e alertas que as autarquias tinham feito relativamente à E-Redes antes desta desgraça. Lá no Seixal e em muitos outros municípios, os autarcas chamavam a atenção para a degradação do serviço prestado por estes grupos. Neste momento, aquilo que nós temos é empresas com 1.000 milhões de euros de lucro que não apresentam nenhuma resposta e têm nas respostas necessárias, naquilo que têm sido os piquetes no terreno, equipas desguarnecidas, uma ausência do território, serviços subcontratados e uma dificuldade patente na resposta às populações que ficam, sim senhor, ficam abandonadas por esses serviços que, na verdade, em vez de serviços públicos, em vez da resposta às populações, têm submetido e degradado cada vez mais à lógica do lucro e da acumulação dos bens privados.